Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carlos Francisco. Faço parte da comunidade Filhos da Redenção, o que eu acho que eu não avisei no último vídeo. E estou aqui para dar continuidade aos temas sobre o querigma. A gente já passou, fazendo um breve resumo, né? A gente passou primeiramente pelo amor de Deus, a realidade do amor de Deus que cria todas as coisas. E criando todas as coisas, né? Criando o mundo e criando o homem, ele cria o homem de forma especial, o homem, a mulher, o gênero humano, para ter uma vida com ele, para ter uma vida íntima com ele. E essa realidade da vida de Deus com o homem, essa união, né? De Deus com o homem, homem com Deus, é o que a gente chama de igreja. A gente vai falar sobre isso em um momento posterior, mas foi para isso que Deus criou o homem, para essa realidade. A criação de Deus por amor é para que o homem, o gênero humano, tenha uma vida íntima com Deus. Em algum momento, né, Deus, quando criou o homem, ele o criou o homem numa perfeita harmonia, harmonia consigo mesmo, harmonia com o próprio Deus, harmonia com toda a criação e com tudo que lhe cerca. Essa harmonia ela é desfeita por conta do pecado original. Esse foi o segundo tema que foi abordado pelo Antônio. Com o pecado original, essa harmonia ela vira uma desarmonia. E aquilo que o homem tinha, a relação que o homem tinha com Deus, ele perde. Ele passa a ver Deus como um inimigo, ele passa a ver Deus como alguém que não quer o bem dele, apesar de Deus ter feito o homem para viver com ele. O homem ele tem ele passa a ter uma relação de Deus como se ele fosse quase um inimigo do homem. Tudo isso por conta do pecado original. É isso que o pecado original faz com a gente, né? E a herança do pecado original é que uma vez que os nossos pais, Adão e Eva, pecam e o pecado entra no mundo por essa desobediência dos dois, todo gênero humano ele passa a vir com algo faltando, que é a graça original que nos foi dada por Deus. Quando Adão e Eva foram criados, eles eram perfeitos. Eles perdem a graça por conta do pecado original, a desobediência a Deus, que o Antônio abordou. E a partir daí, a gente entra onde nós estamos agora, né? Quando nós olhamos o mundo, a gente percebe que tem alguma coisa estranha. E essa coisa estranha, isso que é o mal, é por conta do pecado original. Então, assim, o catecismo, a gente pode começar entrando no nosso tema, né? Com um bom resumo do que o catecismo fala, no seu número 399 e 400. Catecismo amarelinho, 399. Vamos ver. A Escritura mostra a consequência dramática desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Têm medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. A harmonia na qual estavam estabelecidos, graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre homem e mulher é submetida a tensões. As relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível torna-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção.
finalmente vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele os cria para uma vida nele e uma vida eterna. De alguma forma, Deus manteria o homem vivo. A morte só entra no mundo através do pecado original. Então, assim, se não tivesse pecado, isso é um tema que a gente pode desenvolver posteriormente, mas se não tivesse pecado, nós não morreríamos. Como? Não sabemos. Mas Deus é suficientemente poderoso para fazer isso. O fato é de que o homem não morreria. A morte entra no mundo exatamente por conta do pecado original. Ok. Então a gente está numa situação em que o homem não tem mais essa harmonia com Deus, não tem mais essa intimidade com Deus. Ele sai do jardim, isso é, ele sai do local da intimidade e está fadado à morte. E como se resolve isso? Porque assim, a gente consegue ver todo o mal no mundo. Tá, mas e isso não tem solução? Aqui entra a semente do que se chama proto-evangelho, porque com a queda do homem, imediatamente Deus já coloca a solução. Bem no início do livro de Gênesis, no finalzinho, salvo engano, do capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizestes isso, será maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta descendência, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, assim, imediatamente a queda do homem, Deus já dá uma solução. Porque é um fato. A partir do momento em que o homem peca, ele precisa de um Salvador. Se a gente for a nível de comparação, né? Quando o homem peca, e ele peca contra Deus, diretamente contra Deus, né? É o pecado da desobediência. Esse pecado ele é de tal forma que é impossível para o homem pagar esse pecado. Por quê? Eu acho que aqui serve um exemplo para a gente poder entender que existem graus de ofensas. Se eu dou um tapa no rosto de um desconhecido, é uma ofensa? É. Se eu dou um tapa no rosto de um amigo meu, é uma ofensa maior, porque ele é meu amigo. Se eu dou um tapa no rosto da minha mãe, é uma ofensa muito maior. A nossa ofensa não foi a um homem, não foi um homem desconhecido, não foi um amigo, não foi a uma mãe querida. Foi ao próprio Deus, que tem divindade infinita. Então, a nossa reparação teria que ser uma reparação no nível infinito. O problema todo é que para o homem isso é impossível. Ele adquire com o pecado original uma dívida que para ele é impagável. Então, eternamente, nós estamos fadados à morte por conta do nosso pecado. É impossível para a gente, para o homem, para o gênero humano, por si só reparar isso. Mas Deus não pode tudo? Pode. Mas enquanto Deus, ele não pode reparar o homem, porque essa reparação ela tem que vir do próprio homem. Pode parecer um pouco complicado, mas como o pecado é do homem, Deus não pode simplesmente perdoá-lo, porque essa ação tem que vir do homem. Esse ato de perdão ele tem que vir diretamente do homem. Então, é preciso que o homem faça algo.
Então a gente está numa situação em que, por mais santo que seja, não existe nada que o homem possa fazer até um determinado momento que repare tudo o mal que ele fez. Essa reparação, porque essa reparação ela tem que ser tão grande, que é uma reparação infinita, para compensar um pecado que é muito grande. Aonde era impossível para a gente, Deus resolve. Essa promessa feita aqui no início, no finalzinho do capítulo 3 de Gênesis, como Deus faz? Mesmo com o pecado do homem, Deus continua amando ele. E mesmo com o pecado do homem, Deus continua querendo que o homem esteja com ele. O que é impossível para o homem nesse momento. Até porque nós estamos com a mancha do pecado original. E Deus é 3 vezes santo. A santidade não pode coabitar com o pecado. Então, no tempo que a gente chama plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho para remir os nossos pecados. Sabendo que não tem como o homem por si só se elevar e voltar a Deus, o que Deus faz? Deus se rebaixa, esvaziando-se da sua divindade, ele assume a nossa humanidade. Quando o anjo aparece a Maria e diz que ela que ela geraria o Filho de Deus, uma revelação inédita é feita. Primeira coisa, né? Deus tinha um filho. Maria geraria o Filho de Deus. Não sabia que Deus tinha filho. Porque Deus era pai, assim, por analogia. Isso é conhecido, porque Deus é. Ele tem para si o povo de Israel e cuida dele como um pai. Mas dizer que ele é pai porque ele tem um filho, isso é uma novidade. E também falar a existência do Espírito Santo, que é uma ideia muito além da existência do Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus, é revelação. O início do livro de Gênesis já mostra o Espírito de Deus. Agora, o Espírito Santo, isso também é uma revelação nova. Então, assim, na revelação em Maria, nas palavras do anjo para Maria, a gente já tem pela revelação divina que Deus é pai porque ele tem um filho, e que dessa relação de pai e filho também temos uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Nisso tudo vai desenvolver a Santíssima Trindade, que a gente vai falar no momento posterior, não agora. Mas existe um fato. Deus, ele vem para nos salvar. Aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vemos: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus amou tanto o mundo, isso é, mesmo com o pecado original, Deus não parou de amar. Porque a gente já falou, inclusive, é da natureza de Deus amar. Ele é amor. Ele não ama hoje e deixa de amar amanhã. Não, ele continua amando, porque ele não pode. Se ele parasse de amar, ele deixaria de ser Deus, porque ele deixaria de ser aquilo que ele é. E Deus é. Lembra que a gente falou isso? Deus é. E com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça. E quem é esse Filho? É o Verbo. Como eu falei aqui, adiantando, Deus esvazia-se, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que também é Deus, esvazia-se da sua divindade para habitar na nossa humanidade. Isso está no capítulo 1 do Evangelho de João, do Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então, a segunda pessoa, o Verbo eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, esvaziando-se da sua divindade, ele vem habitar a nossa humanidade. Vem ser como nós. E assume todas as nossas realidades, exceto o pecado.
Ele vem para viver a nossa vida. Lembra que eu falei que para o homem era impossível reparar o pecado original, porque a ofensa foi muito grande, e Deus também não poderia fazer isso pelo homem? Quando Deus assume a nossa humanidade, ele pode. Como Deus verdadeiro e como homem verdadeiro, ele pode pagar essa dívida. Nesse sentido, ele é o nosso Salvador. Tem um texto na Gaudium et Spes, aqui no 22 da Gaudium et Spes, no segundo parágrafo do 22. Imagem de Deus invisível, faz referência a Colossenses 1:15. Ele, Jesus no caso, é o homem perfeito que restitui aos filhos de Adão a semelhança divina deformada desde o primeiro pecado. O homem e a mulher, eles foram criados numa perfeição. Essa perfeição ela é perdida por conta do pecado original, onde nós perdemos a graça e nós não... falta alguma coisa em nós. Eternamente falta alguma coisa em nós. Então, Jesus restitui aos filhos de Adão, que somos nós, toda a humanidade, a semelhança divina deformada desde o primeiro pecado. Já que nele, em Jesus, a natureza humana foi assumida. Jesus, o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a nossa natureza humana. Então, ele a assume, não a destrói. Ele não coloca... Ele não muda nada na natureza humana, ele simplesmente restitui aquilo que originalmente ela tinha. Então, já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída. Por isso mesmo, também em nós ela foi elevada, essa natureza humana. Foi elevada à sublime dignidade. Porque pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Olha como é que ele restitui a natureza humana. Trabalhou com mãos humanas, pensou com a inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com o coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante em nós em tudo, exceto no pecado. Então, quando Jesus, quando Deus assume a nossa humanidade, ele se torna verdadeiramente um homem. E sendo verdadeiramente um homem, ele pode verdadeiramente oferecer um sacrifício que aí agora sim Deus aceite. Então Jesus não é mais do que um homem, ele é verdadeiro homem sem deixar de ser verdadeiramente Deus. E aqui é possível a nossa redenção. Porque aquilo que não é assumido não pode ser remido. Deus, por si só, ele não poderia assumir esse pecado porque não foi ele que pecou. O homem, por si só, ele não tinha capacidade de reparar o pecado. Quando Jesus, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a nossa humanidade, assumindo a nossa humanidade, ele tem a capacidade de nos remir. Não fazendo-se como nós em tudo, exceto no pecado. Então, ele que não pecou, se fez pecado por todos nós e levou isso até a cruz. É nisso que nós temos essa certeza. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Salvador. O Catecismo da Igreja Católica, voltando a ele, aqui no parágrafo 613, eu vou ler de 613 até o 615, ele diz mais ou menos como isso é feito. Aqui. A morte de Cristo é ao mesmo tempo o sacrifício pascal, isso é o sacrifício da Páscoa, que realiza a redenção definitiva dos homens, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o sacrifício da nova aliança, que reconduz o homem à comunhão com Deus. Então, o sacrifício de Jesus na cruz
ele é um sacrifício pascal, isso é, o sacrifício que tira o pecado do mundo e, ao mesmo tempo, ele nos reconduz a Deus. Aquilo que a gente perdeu no pecado original, essa convivência, essa intimidade, o estar no Jardim do Éden, isso é restituído pelo sacrifício da cruz de Cristo. Então, assim, depois do pecado original, por mais correto que fosse o homem, era impossível para ele estar novamente com Deus. É através do sacrifício de Cristo na cruz que aquilo que nós perdemos com o pecado original, nós temos restituído. O sacrifício da nova aliança que reconduz o homem à comunhão com Deus, reconciliando com ele, com Deus, pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sangue derramado por quem? Pelo próprio Cristo. 614. Esse sacrifício de Cristo é único. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Ele é, primeiro, um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega o seu Filho para reconciliar-nos consigo. Ele não tem... o Pai, quanto Deus, ele não pode assumir os nossos pecados? Não pode, mas ele pode entregar o seu Filho por amor a nós. É, ao mesmo tempo, oferenda do Filho de Deus, feito homem, o qual, livremente, por amor, também por amor, oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo, para reparar nossa desobediência. 615. Como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Referência a Romanos capítulo 5, versículo 19. Por obediência até a morte, Jesus realizou a substituição. Pela obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor que oferece a sua vida em sacrifício expiatório. O homem por si só não conseguiria fazer isso. Mas Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele nos substitui. Então oferece sua vida em sacrifício expiatório, quando carregava o pecado das multidões, que ele justifica, levando sobre si o pecado de muitos. Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Satisfez o Pai pelos nossos pecados. Então, assim, as portas do Jardim do Éden que tinham sido fechadas por esse único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, elas são abertas a nós. A gente ainda tem uma inclinação ao mal por conta do pecado original. Mas, uma vez em Cristo, lembra que eu falei da outra vez que o amor de Deus é tudo? E sendo tudo, quer todos para Ele? Uma vez em Cristo, nós podemos voltar. Somos restituídos ao jardim que nós perdemos. Só que dessa vez, numa graça muito maior, numa intimidade muito maior do que Adão e Eva tinham. Numa intimidade que talvez nem eles sonhassem ter. Podemos ser como Deus, em Deus. E isso só nos é possível porque Jesus é o nosso Salvador. Então a realidade do amor de Deus, mesmo com o pecado original, ela não deixa de existir. E a prova disso é que Jesus morreu por cada um de nós. Que a gente possa continuar nessa caminhada catequética, nessa caminhada dos querigmas, tendo essa certeza. Deus nos ama tanto que deu o seu Filho único para nos salvar a cada um de nós individualmente. Não é que ele deu o seu Filho por todo o mundo, não. Ele deu individualmente por mim, ele deu individualmente por você. Individualmente pela minha esposa, que está aqui atrás na foto, pelo meu filho, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus amigos, pelos seus parentes, por aqueles que não querem. Deus ama o mundo tanto que deu seu Filho único para salvar a todos. Então que a gente possa caminhar nesse amor para um dia estar com Ele na glória celeste. Abrindo os braços para esse Jesus, nosso Salvador.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.